Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, turma, nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre o Egito. Conta a lenda antiga que em um trecho qualquer da estrada por onde circulavam os viajantes, surgia de repente um monstro, a Esfinge, a mesma que foi reproduzida em pedra nas areias do deserto de Gizé. Prossegue a lenda antiga dizendo que somente Édipo, um herói grego, resolveu a charada e por isso tornou-se o rei de Tebas. Qual será a resposta do enigma proposto pela Esfinge, elementa do Egito? Veja a seguir o enigma. Qual é o ser que anda de manhã com 4 patas, no meio do dia com 2 e à tarde com 3? Vocês sabem? Conhecendo o Egito pelo rio Nilo. A civilização egípcia tinha como característica um grau elevado de desenvolvimento nas mais diversas áreas, como a matemática, a arquitetura, a engenharia, sendo uma das civilizações mais antigas da história. Os egípcios também tiveram êxito nas execuções de técnicas hidráulicas, devido às necessidades da sua localização no nordeste da África e das difíceis condições climáticas. O filósofo grego Heródoto uma vez afirmou que o Egito é um presente do Nilo, reconhecendo a importância do rio para o crescimento do povo egípcio e notando como esta nação se consolidou e foi importante para o desenvolvimento cultural de outras civilizações, influenciando, por exemplo, na cultura grega. Podemos observar que o povo egípcio era místico e acreditava no mundo governado por deuses desde os tempos remotos. Os faraós, governantes do Egito, eram vistos como representantes desses deuses na terra. Assim formou-se a religião politeísta, isto é, que acredita em vários deuses. A religião possui grande importância, estando presente em todos os setores da sociedade egípcia, como a política, a economia, as ciências e a arte. O culto oficial contemplava todos os deuses, sendo um dos principais o deus Amon-Ra, uma fusão de Ra, deus Sol, criador do mundo, e Amon, protetor de Tebas. Também era muito especial a Triabe, que compreendia o deus Osíris, deus da vida após a morte, do julgamento, da vegetação, e Ísis, esposa de Osíris, e deusa da fertilidade, e do amor e da magia. Horus, filhos de Ísis, e Osíris, deus da justiça e da retidão. Segundo a crença egípcia, a vida era eterna e a alma continuava viva após a morte. Por isso, faziam a mumificação dos corpos, conservando-os e assim simbolizando uma vida que, mesmo após a morte, ainda não chegaria ao fim. Pintura, uma arte de regras. As pinturas, em sua maioria, eram feitas nas paredes de pirâmides ou templos por artesãos altamente capacitados. Estas obras tinham como finalidade retratar a vida dos faraós, registrar as ações mitológicas dos deuses, bem como os assuntos ligados à vida após a morte e à religião. Com o passar do tempo, algumas informações existentes também foram perdidas, como o nome dos grupos de artesãos e os chefes das obras e etc. Os desenhos e pinturas eram feitas de maneira que as figuras fossem mostradas parcialmente, de perfil. O uso da perspectiva como ponto de fuga, tal como conhecemos, não era usada, e sim a lei da frontalidade. Além disso, muitos desenhos vinham acompanhados por textos feitos em escritas hierográficas.
As palavras e expressões eram representadas por desenhos, que também eram produzidos pelos artesãos. Curiosidade: as pinturas egípcias possuem uma organização espacial em seus desenhos que se assemelham a uma produção atual de arte narrativa, as HQs, em histórias em quadrinhos, dispostas dentro de quadros, mesclando frases e figuras. A arte do Egito foi capaz de influenciar, já na época moderna, a produção humana. As características gerais da pintura egípcia eram a ausência de tridimensionalidade, cores opacas, sem o uso de claro e escuro, ou matização de tonalidades, representação em tamanhos diferentes para mostrar a hierarquia presente e frontalidade. A hierarquia no Egito era um elemento marcante na sociedade e estava presente até mesmo na arte. Na pintura, as pessoas com maior importância social eram representadas em maior escala de tamanho. A ordem de grandeza que os egípcios adotaram era da seguinte forma: o faraó ou os deuses em maior tamanho, em seguida a rainha, logo após os sacerdotes, os soldados e o povo. Por isso, existem obras com pessoas em grande tamanho e outras bem pequenas em uma mesma pintura, como se fosse miniatura ou crianças. Em busca dos tesouros nas pirâmides. As construções piramidais egípcias são grandiosas e ainda um mistério, pois não se sabe ao certo quando começaram a ser construídas, nem como foram erguidas. Da mesma forma, a sua finalidade também não é totalmente clara. Os cientistas e pesquisadores afirmam que podem ter sido desde túmulos dos faraós até observatórios astronômicos. Para construir-se as pirâmides eram necessários conhecimentos avançados de matemática e engenharia, além de muitas pedras grandiosas. De todas as pirâmides conhecidas no Egito, a maior e a mais famosa delas é a de Quéops, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. O conhecimento das construções piramidais passou de geração em geração, e depois foram construídas as pirâmides de Khefre, Miquerinos, além de muitas outras. Escrita. Os egípcios escreviam usando seu próprio sistema composto por desenhos complexos. Não usavam as letras que nós usamos. Além disso, desenvolveram 3 formas de escrita. Hieróglifos eram considerados uma escrita sagrada. Eram utilizadas para relatar assuntos oficiais e religiosos. Hierática, escrita adotada pela nobreza e a classe sacerdótica. E demótica, escrita mais simples, utilizada para relatar assuntos do dia a dia e de contabilidade pelos escribas. Estatuaria e arquitetura. A estatuaria egípcia também seguia padrões rígidos de construção, mantendo a regra da frontalidade e hierarquia por escalas de tamanho. A escultura podia ser bem pequena, para serem guardadas em casa ou em tumbas, ou grandiosa, representando toda a potência e poder da personalidade retratada, principalmente faraós e deuses. Personalidade. Ramsés II, 1304 a.C. a 1213 a.C. Foi um dos mais famosos faraós egípcios, também conhecido como Osimandias. Foi responsável por um período de unificação e paz. Governou por mais de 60 anos e chegou até os 90 anos, feitos raros para a época dele. Arquitetura.
Foi no período chamado Novo Império, 1580 a 1085 a.C., que a cultura egípcia alcançou seu apogeu. Nesse período, os faraós retomaram as grandes construções que antes haviam sido interrompidas por crises políticas. O Templo de Amon, em Luxor, no Egito, século XIV a século XII a.C., possui um capitel com motivos retirados da natureza, como o papiro e a sua flor. Os egípcios não utilizavam arcos nas construções. Seus templos consistiam em grandes colunas com teto e blocos planos ou esculpidos de pedra. A arquitetura seguia a ideia de monumentalidade, como podemos observar nas construções de pirâmides ou templos, que, apesar da grandiosidade, resistem ao tempo de forma que muitas construções atuais não conseguem resistir. Bom, turma, finalizamos o nosso conteúdo falando sobre o Egito aqui. Peço que vocês façam as atividades das páginas 399 e 400. Finalizamos também nosso conteúdo do primeiro bimestre. Na próxima aula nos vemos mais uma vez. Fica com Deus. Até a próxima.